Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Eu estou fazendo 56 anos, mas eu não posso falar quantos anos ele está fazendo. Por que vocês mulheres são assim? Mas eu fui chamado, eu tinha 15 anos, chamado para a missão que Deus tinha para mim. E a gente compartilha isso, eu e Elis, porque ela foi chamada, ela tinha 10 anos. E nós fomos chamados no mesmo período. Então, se você percebeu, então você consegue identificar quantos anos a Elis está fazendo. Mas eu não vou falar. Lá em Marechal, agora vocês não são fáceis. Deus abençoe os nossos pastores. Lá em Marechal, a gente, não poucas vezes, começávamos os nossos cultos, especialmente na segunda-feira, no Clube Bíblico, com uma música assim: reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Vai lá. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Então, todo mundo aqui está na minha faixa etária. Todos que cantaram, obviamente. Essa canção, ela nos lembra a razão pela qual nós estamos aqui. Tem outras, né? Tem aquela de criança que a gente aprendeu lá. Alegrei-me quando me... Não precisa cantar, não. O pessoal se anima. Tem uma outra que a gente cantava muito. Nesse dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aí fazia assim, né? E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, sobre esse lugar de encontro. Aqui, templo, culto público. Semana passada, nós fomos visitados por palavras através dos nossos pastores. Eu não estive aqui no domingo pela manhã, porque nós estávamos comemorando os 90 anos do meu pai. Comemorando assim, porque foi a semana inteira, né? Tipo, como a gente falava, semana em foco. Então, muitas comemorações, inclusive no domingo, café, almoço. Então, eu não vim. Mas eu fiz uma coisa que eu faço habitualmente. Eu uso o meu carro. Eu trabalho em 2 hospitais fora daqui, então eu levo em média 1 hora para chegar nesses lugares. E eu costumo ali ouvir a palavra de Deus, eu costumo ouvir canções e volta e meia ouvir mensagens. E assim, fica a dica, né? Você sabe que você vai pegar um engarrafamento de 40 minutos. E por que você se estressa todo dia? Se acostuma e aproveita, usa a tecnologia ao teu favor. Lá em Dakar, o trânsito era muito ruim. Hoje é ruim. Era muito ruim quando nós chegamos lá. E eu aprendi a me condicionar nesse sentido. Eu chego lá e eu vou dirigir 30, 40, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Não vou andar por alguns 30 minutos. E eu aproveitava e eu costumo fazer isso. Então, essa semana eu fiz isso. Eu ouvi a ministração do pastor Gustavo às 9 horas. Quantos estavam aqui no culto das 9 do domingo passado? Então, é mais ou menos o grupo que está aqui, né? E às 11 horas o nosso pastor também pregou. Então, o pastor Gustavo falou sobre intimidade. E o pastor Wander falou sobre a presença de Deus. Se você não esteve aqui, nenhum nem outro, se você esteve
9 ou 11, enfim. O que você não ouviu, ouve. Separa um tempo. Eu tenho tentado usar a tecnologia ao meu favor. Tem muito lixo, muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E eu aproveito esse tempo. Eu fico atento no meu volante ali, mas ouvindo as ministrações. E foi muito forte para mim ouvir essas duas ministrações, e o pastor volta a falar sobre a presença de Deus no culto da noite, e eu estava. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso hoje pela manhã. Você já sabe, e eu também, que a adoração ela não é específica no templo. Pastor Vander fala, ele tem uma frase, não sei se é dele, mas ele fala isso há mais de 40 anos. Vou botar 35. Antes dele chegar aqui, antes de iniciar a nossa igreja, ele ia, não poucas vezes, pregar lá em Marechal Hermes, no Clube Bíblico. E uma das suas ministrações, naquela época, ele repete isso, é que a adoração é um estilo de vida. Então a gente já sabe disso. A gente não precisa do templo, a gente não precisa desse ajuntamento para adorar a Deus. Mas eu queria que a gente tratasse disso agora, hoje, pela manhã. Eu queria que a gente pensasse o que a gente veio fazer aqui. De fato, se nós queremos nos consagrarmos a Deus, nos envolvermos com Deus, a gente que faz esse movimento de sair de casa e vir para cá, eu queria que a gente pensasse isso. E você aí também na internet, pensa com a gente, mesmo estando aqui virtualmente. E o texto que nós vamos ler é um texto daqueles que a gente chama de pesado, forte. Sabe aquele vídeo que está escrito lá, imagens fortes? Para você se preparar, é esse texto de Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 20. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu vou ler. Isaías, capítulo 1, de 10 a 20. Eu tenho o hábito, aqui na igreja, aqui no templo, sempre de colocar o meu celular no modo avião. Se você pode fazer isso, faça isso. Claro, se você precisa do smartphone, se você não tem a Bíblia offline, você precisa da internet, mas por conta das distrações, quem pode, obviamente. Isaías capítulo 1, do 10 ao 20, diz assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Aspas, Deus falando. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. E docemente o Senhor nos fala: venham,
vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, todavia, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém. Queridos, esse texto do profeta Isaías, ele nos ajuda a pensar nesse ajuntamento solene. Eu faço esse movimento de casa-templo há muito tempo. E eu temo que nesse movimento repetitivo que façamos, a gente perca a ideia do que nós estamos fazendo aqui. E esse texto ele vai nos ajudar. Os profetas, eu acho que alguns de nós têm uma ideia errada dos profetas, porque quando a gente lê os profetas, a gente tem sempre essa visão um pouco sobrenatural, às vezes mística, futurista. E embora eles tenham sido usados por Deus também para o futuro, eles foram muito usados por Deus para o presente deles lá. Então, quando Isaías está falando isso aqui, profetizando, sendo um oráculo de Deus, ele não está falando de alguma coisa só que vai acontecer. Chegou até nós, claro, mas aconteceu na época. Não é uma parábola. Não é uma parábola. Era alguma coisa que estava acontecendo. O povo de Deus se reunia com os líderes, como nós fazemos aqui. E as palavras são muito duras de Deus em direção aos líderes e ao povo que cultuava o Senhor naquela época. É sobre isso que eu queria que a gente conversasse hoje de manhã. Essa mensagem, ela nasceu em solo africano. Na nossa pequena igreja, na periferia de Dakar, eu percebi essa necessidade de nós entendermos esse movimento que a gente faz todos os domingos, casa, templo. E eu queria falar 3 coisas para vocês hoje de manhã. A primeira é que o culto que nós prestamos, esse tempo de adoração, de consagração, de devoção, que nós fazemos regularmente, este culto público, ele é para Deus. Esse culto que nós estamos prestando aqui é para Deus. A gente podia botar uma interrogação: esse culto que nós estamos prestando aqui é para Deus? Porque no versículo 12 é Deus quem diz: quando vocês veem a minha presença, quem foi que pediu para vocês virem aqui nos meus átrios? Então a gente vai à presença de Deus. Nós ouvimos sobre a presença de Deus, estamos ouvindo sobre a presença de Deus, sobre devoção, sobre intimidade. E como diz um poeta português, Fernando Pessoa, embora essa frase, o culto é para Deus, seja óbvio, ele diz que o óbvio tem que ser dito. Nós precisamos falar o óbvio, porque às vezes o que é óbvio para você não é para mim e vice-versa. Deus nos deu um grande presente esse ano, já no final do ano passado, de nos oferecer a possibilidade de gastar 10 minutos em oração antes dos nossos cultos. Isso é um presente que Deus nos deu pela boca do nosso pastor. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas tem sido muito maravilhoso estar aqui 10 minutos antes. Se você chegar 9, você fica na porta, e aí você perde.
Mas se você chegar a 11, 12, 13 minutos antes, você entra, e embora nós tenhamos aqui sempre um pastor ministrando alguns pedidos, algumas colocações para a gente orar, nós temos 10 minutos para dar aquela respirada e começar a pensar daquilo que nós estamos a fazer aqui no templo. Eu sirvo Jesus e sigo Jesus e tento fazer isso há mais de 40 anos. E eu fiz um cálculo assim, rapidinho, considerando esse movimento, casa, templo, culto público. Quantas vezes eu fiz isso? E pelas minhas contas, quase 3.000 vezes na minha vida, nesses 56 anos, porque eu fazia isso antes mesmo de me entregar a Jesus, antes de me converter ao cristianismo, eu estava na igreja, eu fazia esse movimento. Quase 3.000 vezes eu fiz isso em toda a minha vida. E é triste constatar que não poucas vezes eu estive aqui, e quando eu digo aqui, não é aqui no recreio, é aqui no templo. É muito triste perceber que algumas vezes eu estive aqui no templo, vi pessoas, conversei, ouvi, cantei, mas não falei com Deus. Eu não sei se você já orou, ou se você já ouviu alguém orando mais ou menos assim, fulano de tal, hora aí para encerrar o culto. Aí o fulano de tal começa assim: Senhor, muito obrigado pelo culto que o Senhor nos deu. Mas quem deu o culto para quem? Na verdade, o que a gente está querendo dizer é assim: obrigado pelo tempo que a gente passou aqui. Mas sem perceber, o culto tem se tornado ao longo da história algo muito mais para mim e para você do que para Deus. Mas o culto é para Deus, a gente afirma isso. E eu queria pensar com você assim: qual é o culto que é bom para você? Quando você sai daqui assim, que bênção! Alguns de nós, o culto abençoado, para alguns de nós, o culto abençoado é aquele que a gente gostou, não é? É uma música que a gente gosta, o pastor que a gente gosta de ouvir, aqueles que estão ministrando. Olha que interessante isso. Talvez isso seja óbvio para alguns, mas talvez não seja para você. Talvez o culto bom, o culto agradável, para Deus, ele não foi para Deus, foi para você. Você chorou, você se arrepiou, você veio aqui à frente, e você sai daqui cheio, e pode ter sido cheio de Deus, mas pode não ter sido. Porque alguns têm se acostumado a vir aqui no templo para assistir. E eu queria te estimular, e eu estou dentro, a pedir a Deus: Senhor, eu quero ter foco. Enquanto eu estiver aqui dentro, e por isso os 10 minutos nos abençoam, eu quero ter foco. Deve ter gente aqui dentro, eu não sei, também não fico olhando, eu não sou muito antenado na tecnologia, mas deve ter gente aqui dentro que durante as canções, que durante as mensagens, está vendo outras coisas, e aí depois não entende porque o culto não foi para Deus, e não é para Deus. Muitas vezes eu e você estamos aqui e fazemos tudo, inclusive nós que estamos no palco, e não é para Deus. Que o Senhor nos ajude. Pai, eu quero estar na Tua presença, eu quero viver essa presença que nós ouvimos e temos ouvido, quero viver esse avivamento, quero consagrar a minha vida, os meus dons, os meus talentos, a minha família, os meus sonhos, a minha profissão,
Quantas pessoas que estão aqui hoje de manhã têm ofertado suas profissões para abençoar o CCH, para abençoar o Casa Capri, para abençoar hospitais públicos, para abençoar tantas pessoas. Isso é para Deus. Isso é para Deus. Você vai ver isso, você vai entender isso em nome de Jesus. Mas infelizmente a nossa ênfase, não aqui, mas em geral, tem sido dos presentes. Nós temos falado de milagres, e a gente precisa falar. Nós temos falado das bênçãos, e a gente precisa falar. A minha preocupação é a seguinte: algumas pessoas estão muito mais interessadas nos presentes que Deus dá do que na presença dEle. A igreja tem se tornado para muitos um supermercado, que você vai lá e compra o que interessa. E eu louvo a Deus porque o nosso pastor sênior e os demais pastores, quando nós subimos aqui, e não é fácil subir aqui, gente, nós trememos diante de Deus e buscamos sempre, tentamos sempre, palavras bíblicas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, nesses quase 35 ou 36 anos. Mas se a gente só valoriza aquilo que nos interessa, que tipo de discípulos nós estamos formando? Alguns dizem que as nossas músicas, pastor Guilherme, que é o nosso orientador nessa questão musical, e toda a equipe, alguns dizem que as nossas músicas evangélicas, isso não é de agora, desde a nossa época, de juventude mesmo, muitas delas estão na primeira pessoa do singular. Eu, meu, minha, mim. Então a gente precisa pensar assim: para quem é o culto mesmo? É para Deus ou é para mim? Não se concentre nas formas ou nas formas, porque cada igreja tem a sua. Nós temos o nosso estilo aqui, e a gente se prepara. Ninguém vem aqui sem preparo, todos nós nos preparamos. Mas não foca na forma, porque às vezes dá a impressão de que você fica bem se a música for no tom correto, se você está confortável, se o clima aqui está legal, clima mesmo, não está calor, né? É impressionante, o culto é para Deus, mas se esse ar-condicionado desligar, acabou o teu culto. O culto é para Deus, é para Deus. Será que eu e você estamos perdendo a centralidade desse culto? Afinal de contas, como nós oramos desde cedo aqui com o pastor Rogério, nós queremos nos consagrar a Deus. E se você ficar nas distrações, queridos, queridas, a gente corre o risco de estar aqui, e você que está aí na internet, e passar em branco. Quem perde é você, quem perde sou eu, se a gente não falar nada para Deus. Eu queria contar uma experiência familiar. Nós estávamos no Senegal. Eu pedi a permissão à Débora, ela deve estar, ou ela está aqui dentro, ou está em alguma classe. Eu queria compartilhar o que nós vivemos com a Débora. A Débora é a nossa filha do meio. E os nossos filhos estudaram alguns anos na escola francesa, senegalesa, em francês, obviamente. Mas quando o Johnny foi passar para o ensino médio, a Elis, sempre muito sábia nessa questão familiar, educacional, então nós decidimos que o Johnny fosse para uma escola lá mesmo em Dakar, cristã, evangélica, protestante, para filhos de missionários. E o Johnny foi. E 1 ano ou 2 anos depois, nós migramos, a Débora e a Priscila. E nessa escola tinha um culto domingo pela manhã. Um culto em inglês. E aí eles já estavam habituados com o inglês também, né? Criança pega rápido. E aí, a nossa igreja, na periferia de Dakar,
Era uma igreja pequenininha, na época, talvez 25, 30 pessoas, quando eu estava pastoreando lá. Depois que o pastor senegalês assumiu, dobrou. Que bom, né? Eles fazem melhor do que nós. E aí, a Débora começou a, de vez em quando, ir no culto da escola, que é como se fosse uma igreja. Eu preguei lá algumas vezes. E ela, um dia, falou assim: pai, mãe, eu queria mudar de igreja. Eu queria ir para a escola, para a igreja da escola. Lá eu me sinto melhor. Lá é o inglês. Lá na nossa igreja é o francês e o Olof. O Olof eu não entendo direito. E eu falei: Débora, nem pensar, esquece. Nós estamos lá, servindo. E ponto. Não teve muita conversa. E a Débora sempre foi muito obediente. E eu achei que estava tudo certo. Semanas depois, meses, não sei, não lembro. A Débora faz uma carta e entrega para a gente. Eu lembro do envelope, está guardado isso em algum canto. Um envelopinho amarelo. Eu acho que a Elis leu primeiro. E aí depois eu li. E a Débora dizia assim: como pode um filho, uma filha, pedir para mudar de igreja? Porque quer adorar a Deus de uma forma mais consciente, mais ou menos assim, tá, gente? De forma mais consciente. Lá na igreja, ela escreveu, lá na igreja, quando fala o Olof e tal, eu não entendo direito. Eu sou a única estrangeira lá, nós somos os únicos estrangeiros lá. Ela não falou nada material, mas eu vou falar. Porque aí ela argumenta assim: como pode vocês impedirem o meu crescimento espiritual? Foi pesado. E a gente chamou a Débora para conversa. Eu acho que ela tinha 14 anos. E aí a gente começou a conversar. Eu falei: então, filha, a Elis falou, eu falei. O Senhor nos trouxe para cá, querida, para abençoar aqueles irmãos lá. É certo que nós fomos chamados e vocês são nossos filhos, mas não faz sentido você mudar. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Porque eu sei que existem diferenças, e ela não abordou isso. Ela não abordou, mas eu abordei. Porque na nossa igreja, lá na periferia de Dakar, por anos foi numa casinha. Depois a gente construiu o templo. Nessa época a gente já estava no templo. Tinha ventilador, um calor. Esse calor que a gente está tendo aqui, eu brinquei com um vizinho essa semana, falei: e aí, tá muito calor? Eu falei, para mim está tranquilão. Porque no Senegal é bem mais quente do que aqui. E lá na escola americana, era ar-condicionado. Lá na nossa igreja africana, eram 2 atabaques. Não tinha nada disso aqui. Nada. Por 14 anos, nós adoramos a Deus com 2 atabaques. Eventualmente tinha um violão, mas era muito eventual. A cadeira lá da escola era uma cadeira melhor, não era igual a nossa não, mas era uma cadeira melhor. Lá era um outro tipo de cadeira, depois foi um banco que nós mesmos colocamos, mas extremamente desconfortável, infelizmente a gente errou na hora de fazer. E aí eu comecei a pontuar para ela, eu falei: querida, eu acho que você ainda não entendeu uma coisa. Eu acho que você ainda não entendeu que quem serve a Deus, quem vive para Jesus, vive para as pessoas. E que igreja não é um lugar só para a gente receber. Igreja é um lugar para a gente doar e se doar. Querida, esse país quase não tem igreja. E nós estamos ali, assim, com muita dificuldade, implantando, ajudando a implantação dessa igreja. E a gente queria te falar uma coisa. E foi a Elis que disse isso, e eu corroborei. Ela disse: se a gente tivesse que escolher, a gente também ia para a escola. Mas igreja tem a ver com doação também, querida.
E a Débora começou a chorar. E chorou muito. E aí eu falei assim, caramba, peguei pesado. 14 anos? Não. Aí Elis, por que você está chorando? Ela disse, como eu pude ser tão egoísta? Aí eu que chorei. Eu chorei porque eu acho que ela entendeu. E eu acho que a gente precisa entender isso. Essa palavra não é uma palavra agressiva, não, é uma palavra para a gente pensar. O que a gente está fazendo aqui? O que nos motiva a estar aqui? Ajuda a gente, vamos nos ajudar mutuamente a não perder o foco. Sabe por quê? Porque no nosso culto e na nossa vida e na nossa célula, no nosso trabalho, tudo isso mesmo, mas eu estou falando daqui. No nosso culto público, Ele é o centro. Ele é o Kadosh, para quem esteve aqui, num domingo à noite, com o pastor Rodrigo. Ele é o Kadosh. Vamos nos ajudar mutuamente, porque Ele é o Senhor, Ele é o alvo, Ele é o objetivo, e nós estamos aqui para adorá-lo, para nos consagrarmos a Ele, para devotarmos a Ele tudo que somos e temos. E nós já cantamos isso aqui hoje. Não sei se você prestou atenção. Na caminhada da igreja, nós temos algumas dificuldades, porque a gente vive os nossos embates. Eu fiz parte de uma geração onde a gente apanhou muito e brigou muito para a transição da musicalidade, Gui. Porque na época nós tínhamos só um piano, não era esse bonitão não. Então a maioria das igrejas só tinha um piano. E quando nós começamos a tentar introduzir a guitarra, o violão, o contrabaixo, a bateria, assim, foi o último, né? Assim, o capeta mesmo, assim, dentro da igreja. Foi muito complicado isso. E as nossas disputas, e as nossas guerras, e estes olhos viram jovens que não cantavam hino, não cantavam. Eu não canto isso. O culto é para Deus, mas hino, estou fora. O culto é para quem? O hino é para quem? Eu vi adultos, idosos, que não cantavam os cânticos, que a gente chamava de corinhos. Mas o culto é para Deus. É para Deus ou é para você? Ou é para mim? Eu só venho quando é o cantor A, o cantor B. Eu estudei teologia nesses últimos 3 anos. Não estive aqui no Brasil, mas estudei, e numa das matérias foi falado muito sobre essas migrações interreligiosas e também nas igrejas, as trocas. Gente que está trocando de igreja o tempo inteiro. Por que as pessoas trocam de igreja? Existem questões honestas, né? A questão de um filho e tal, né? Um filho que precisa se enturmar na juventude e que está meio fora. Existem questões honestas, mas para alguns, nós estamos procurando igreja que nos satisfaçam, que faça bem para mim. Eu não estou aqui para servir. Eu estou aqui para ser servido. Que Deus tenha misericórdia de nós. As pessoas que trocam de igreja toda hora, o problema não está na igreja. Que Deus nos ajude, para que eu e você lembremos disso. O culto é para Deus. Nós pastores, nós líderes, que estamos aqui à frente, a gente tem que ter um cuidado tremendo, sabe por quê? Porque ninguém quer subir aqui e fazer errado. Ninguém quer subir aqui e dar uma palavra que não foi bem colocada. Ninguém, todo mundo quer fazer direito. E nessa de fazer direito, algumas vezes, a gente foca na performance. E a gente se complica no conteúdo. E eu temo que em nossas igrejas evangélicas, o culto público se resuma
Há palco, auditório, auditório, palco, e Deus é só um detalhe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando os nossos ministros estão aqui, estimulando vocês, ministrando para vocês, é tentando facilitar para que a nossa adoração seja para Deus. Essa foi uma frase do Russell Shedd no seu livro, Adoração Bíblica. Que esse é papel nosso. Trabalhar de tal maneira que o ambiente seja favorável para que as pessoas se consagrem a Deus, se envolvam com Deus e adorem a Deus. Não é teatro. Nós não estamos aqui nos apresentando para vocês, esperando lá fora a tapinha nas costas. Não é isso. Deus é o centro desse culto. Amém ou não? Amém. Então nós precisamos cuidar. Nós fazemos isso toda semana. Toda terça-feira nós estamos juntos ali. Os pastores, o conselho pastoral. Não é, Zé? Que tempo bom a gente tem ali. Pastor Clóvis. Ali, a gente ora 1 hora. Oração e palavra. Toda terça-feira. A gente avalia o que aconteceu. A gente se prepara para o culto seguinte. Que Deus nos ajude a permanecer assim. Porque se nós nos ajudarmos mutuamente, nós não vamos perder a centralidade. O culto é para Deus. O segundo e terceiro é rapidinho. Se o culto é para Deus, o normal é que a gente pergunte para Ele: qual é o culto que o Senhor quer? O que o Senhor quer que a gente faça? E aí, gente, se a gente perguntasse assim: Senhor, o Senhor quer esses instrumentos ou só o atabaque? E Ele vai falar assim: passa. Senhor, o Senhor quer que o ambiente esteja escuro ou claro? E Ele vai dizer: passa. Senhor, ar-condicionado ou calorzão? Passa, passa, passa. Porque essas coisas são formas. E a gente se adapta. A centralidade está em outro lugar. E esse texto nos ajuda. Agora ouça, por favor. Porque a gente vai ouvir o que Deus quer. Mas antes de ouvir o que Deus quer, em relação ao culto público, porque essa passagem, esse é o teor. Isaías está falando disso, da hora que eles vão lá para as festas, para o sábado, festa anual, festas fixas, reuniões, assembleia. É esse o foco aqui. É o que ele viveu lá e que nós aplicamos para cá, para hoje. Olha o que Deus diz. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim chega de holocausto, de carneiro, de gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer nisso. Ele está falando de culto público. Quando vocês veem a minha presença, quem pediu para vocês colocarem os pés nos meus átrios? Para de trazer ofertas inúteis. É repugnante para mim. Eu não consigo suportar suas assembleias. Gente, eu fico chocado quando eu leio esse texto, já li tantas vezes. Eu preguei isso lá na igreja, preguei em outros lugares, dividi isso com alguns irmãos. Essa palavra não é especificamente para a igreja do Recreio, ela não nasceu assim, mas eu entendi de Deus que era para partilhar isso hoje de manhã. Ele diz: suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim. Quando vocês estendem as mãos em oração, eu não vou escutar, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. É muito pesado isso. Mas é real, tá, gente? Isso não é sobrenatural, não é futurista. Não, estava acontecendo. E é Deus que está dizendo, dando pistas para mim e para você, como cultuar a Deus e que Ele tenha prazer no nosso culto. E a gente precisa perguntar, a gente faz pergunta para a Bíblia, não precisa ficar lendo acelerado, 30 capítulos por dia, sem entender nada e tal, para depois falar: eu li 30. Não, se você puder ler 30 perguntando, beleza, mas se não,
lê 25, lê 2, lê 1, lê a metade, lê uma perícope, um trecho, mas faz pergunta. E a pergunta que eu fiz é: por que Deus estava tão nervoso? Por que Ele rejeita com tanta veemência? Por que Ele diz: eu não quero sacrifício? Quando vocês estão reunidos, eu não gosto, isso é repugnante para mim, e tal. Por quê? Aí, ele começa a explicar, boca do profeta, versículo 16: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras. Fica comigo aqui. Mais obras. Vocês acham que eles estavam fazendo durante o culto ou era em outro lugar? Era em outro lugar. Não era ali na hora. Quando ele diz assim: parem de fazer o mal. Alguém faz o mal aqui? Alguém fala palavrão aqui no templo? Alguém trai a mulher aqui no templo? Não é aqui. Eu não consegui dar um título para essa mensagem. Ficou, acho que nem entrou. Essa adoração, essa consagração a Deus no templo. Mas o que eu pensei foi assim: o culto é no templo, mas o termômetro está lá fora, não está aqui dentro. É isso que Deus fala: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Por quê? Por que está escrito isso aqui? Porque os líderes, na época, estavam oprimindo os pobres. O pobre estava ficando cada vez mais pobre, e na hora da adoração era festa. E aí Deus disse: isso eu não aceito, pastor Rogério. Você disse aqui hoje de manhã que a gente não precisa de máscaras para Deus, foi ou não? Nós não precisamos de máscaras. Ele disse: porque Deus nos conhece. Deus conhece você. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem eu sou com a Elis, quem eu sou com os meus filhos, quem eu sou no hospital, no trato com o paciente, no trato com o colega. Se eu sou patrão, no trato com o meu funcionário. Se eu sou funcionário, no trato com o meu patrão, com o meu colega de trabalho. Deus sabe. Deus sabe. Então Ele está dizendo: lavem-se. Mudem de vida. Porque vocês estão oprimindo os pobres. É a realidade deles lá. E ele começa, e foi interessante, porque no versículo 10 ele fala de Sodoma e Gomorra. Não tem nada a ver com Sodoma e Gomorra. Foi só uma lembrança, porque quando ele fala de Sodoma e Gomorra, ele fala de líderes e povo, para botar todo mundo dentro, eu e você. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra era de que área? Área, pode falar, sexual. Mas a questão aqui não era sexual, era opressão. Eu não sei qual é a tua questão. Eu sei qual é a minha, mas eu não sei qual é a tua. Se a tua questão é sexual, pornografia, não sei. Pode ser a opressão mesmo. Pode ser que você esteja inchando. Deus te deu, te fez um médico, um engenheiro, um empreendedor. Você ganha dinheiro e ao invés de dividir, ao invés de partilhar, você incha. Pode ser isso. Aí Deus vai falar assim: mas espera aí você vem, me adora aqui, diz que eu sou justo, ergue as mãos, mas você não divide. Para que você quer 5 casas, 10 casas? Para quê? Em que o meu povo, tantas pessoas estão com fome, por que você come tanto? E tem tanto para dar, e não dá, e não divide? Então, a gente tem pistas para saber o culto que agrada a Deus. Se o culto é para Deus, a gente já sabe. O nome disso é coerência para a vida. Tudo que a gente faz aqui, gente, Deus só aceita se tiver coerência no cotidiano. Aquela música que vocês cantam, jovens, e todo dia, lá, lá, lá. Então, eu acredito nisso todo dia. Eu não acredito no domingo. Eu faço esse movimento casa domingo anos.
Mas eu aprendi já há muito tempo que culto para Deus é no templo, mas é em casa, é na rua, é jogando bola, é o tempo inteiro. Esse é o culto que Deus quer. Este é o culto que Deus quer. Aí você olha para si e fala assim, como disse o pastor Rogério, eu acho que eu estou usando máscara. Você que está aí na internet, talvez você esteja escondido aí, por isso você não está aqui. Talvez você não queira a relação, não esteja numa célula, porque você vai se expor. E a gente não quer se expor. Talvez a situação vai revelar quem você é. E a gente fica vulnerável. Não é tão ruim, gente, estar vulnerável, não é. E a terceira e última coisa, uma vez que a gente constate isso, é que Ele nos convida para uma conversa. Eu amo esse Deus. Olha o que Ele diz, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Deus não é esse Deus tirano, que fica só tacando. Não é. Deus chama a gente para a conversa e fala assim, filho, vem cá. Aquilo que você está fazendo não é condizente com aquilo que você canta no templo, na casa de oração. A forma como você está tratando a tua mulher não bate com o que você cantou. A forma como você tem usado o teu dinheiro, como o pastor falou, a parte administrativa, não bate, porque tem muita coisa que eu quero fazer e você não está disponível. Gente, Deus nos deu uma igreja tão bonita, tão linda, com tanta gente capacitada. E eu fiquei pensando, será que tem gente batendo cabeça aqui? Eu queria muito, e a gente ouve isso no Bem-vindo, eu queria muito que você entendesse que estar aqui, nesse momento, a gente adora a Deus, e a gente se dispõe para servir. Eu encontrei um pastor essa semana aqui dentro, e ele falou isso, estava falando lá, no Celebrando a Vida, com alguém. Eu quero servir. E a gente precisa viver assim, porque a vida para Deus é para fora. Eu disse isso e vou continuar dizendo. Quem vê Deus, vê gente. Quem olha para o céu, olha para a terra. Quem adora a Deus, estende a mão, e Deus pode nos usar, partilhando o teu tempo, os teus dons, os teus talentos. Esse é o culto que Deus se agrada. Que Ele tenha misericórdia de nós, porque Ele é um Deus amoroso, e Ele nos chama para conversar, para nos perdoar, para nos purificar. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer um apelo. Mas esse apelo não vai ser, a resposta a esse apelo não vai ser visto. Eu não quero chamar ninguém aqui à frente. Mas é claro que você teve elementos suficientes para você pensar no teu culto a Deus. E a palavra para você e para mim hoje de manhã é assim: o culto para Deus tem conexão lá fora. Durante a semana, o que eu faço, o que eu sou. Dons e talentos têm a ver com isso. Eu não sei quantas vezes você tem entrado aqui e tem saído com aquele fogo que não dura uma noite. Porque na segunda-feira, na terça, você continua fazendo as mesmas coisas. E Deus diz para você e para mim, se essa é a nossa situação: esse culto eu não quero. Eu quero um culto que tenha conexão com a vida cotidiana. Por isso eu disse,
O culto é no templo, mas o termômetro está lá fora. E eu queria apelar ao teu coração, nesse sentido, de você reconhecer talvez que você não tem sido esse adorador, que você não tem consagrado de fato a tua vida, os teus dons, aquilo que você é e tem para Deus. Mas talvez você queira fazer isso agora, nessa conversa com Deus. Eu vou deixar alguns poucos minutos para você orar individualmente e decidir individualmente: Pai, eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero ouvir essa palavra e ler esse texto e ter certeza que o Senhor me perdoa, que o Senhor me lava, porque no final do texto que nós lemos, ele fala: se vocês obedecerem. Deus vai te amar sempre, mas se você quer aliança, se você quer se consagrar, você precisa dar resposta. O se é para isso, é para você dar resposta. Ora aí, você sozinho, e se coloque diante de Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós vamos orar. O Sérgio vai orar agora por você, por mim. Coloque-se diante de Deus para que o teu culto faça sentido e tenha eco na tua vida cotidiana. Vamos orar, Sérgio. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensinou o sentido da adoração bíblica, do culto bíblico, da consagração a Ti, em espírito, em verdade, na beleza da Tua santidade. Nós estamos aqui, Senhor, nós queremos a cada dia aprender a nos esvaziar, para que o Senhor venha encher o nosso vaso, para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, e que ela não retorne vazia. Amém, Senhor. Mas ela produza frutos em nosso coração, para que possamos multiplicar em Tua presença, Senhor. Que todos saiam daqui, ó Deus, com a certeza que o Senhor falou às suas vidas, e que possam receber em seu coração, ó Deus, esta verdade. Amém, que liberta. Amém, e transforma. Amém, em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, comigo, com todo o povo de Deus aqui e em toda a terra. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra,
paz, que o Senhor te acompanhe.